então, um forms para vocês, vou colocar como tarefa, tá, na semana que vem, para que vocês digam em que grupo vocês querem ficar, porque na semana que vem a gente já deve começar a trabalhar nos grupos, tá? Qual é a ideia, qual é a proposta minha proposta para a disciplina? É a seguinte: vocês vão desenvolver um projeto de inovação. Claro, super projeto de inovação? Não. Um projeto de inovação que estudantes do primeiro semestre são capazes de fazer, mas que vai servir para vocês entenderem como funciona, quais são as dificuldades, o que é legal, o que não é. E esse projeto, no final, é que vai ser aí a grande avaliação de vocês. A minha ideia é conduzir o projeto usando o Design Thinking, por isso é o primeiro dos métodos que eu vou apresentar para vocês. Depois, se alguém quiser, eu quero usar o Scrum, eu quero usar sei lá, alguma coisa do PMBOK, tudo bem. O Design Thinking, eu acho que ele é completo e mais fácil. Até por isso ele vem sendo muito usado nas empresas em geral, tá? Outros métodos, por exemplo, o Scrum é muito legal, é um método que o pessoal da Microsoft usa, super bacana. Mas ele foi adaptado, né? Inclusive um pouco do Design Thinking e um pouco do próprio PMBOK para projetos de software. Então ele é muito, tem umas coisas muito com cara de projeto de software. O Design Thinking ele é mais amplo, tá? E eu considero o mais fácil e, como eu disse, vem sendo muito usado. Então, pensando que atender ao maior número de estudantes, né? Acho que a probabilidade de vocês lidarem dentro de uma empresa que vai usar o Design Thinking é muito grande. É possível que vocês tenham que usar o PMBOK? Sim, é possível. Na engenharia, sim, é bastante usado. Porém, o PMBOK, além dele, né, ser um estágio um pouco mais complexo de projeto, ele não é feito exatamente para projeto de inovação, então fugiria um pouco do nosso escopo. E, em geral, quem trabalha com o PMBOK acaba fazendo as certificações do PMI. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, o que é PMI, PMBOK, não se espantem com a linguagem, mas são métodos, né, para conduzir um projeto numa equipe. Por quê? Se eu digo simplesmente para vocês, ó, vocês vão se dividir em 4 pessoas e cada um vai fazer um projeto. Pô, como é que faz o projeto? Como é que começa? O que é um projeto de inovação? Então, esses métodos, eles servem, inclusive, para que o gestor, né, do projeto, o coordenador do projeto, que vai ser o meu papel aqui, né, coordenar os projetos de vocês, ele consiga estabelecer as entregas. O que são as entregas? Quando a gente lida com um projeto, o projeto, qual é a diferença entre um projeto e um processo? Tá? Um processo dentro de uma empresa, dentro de qualquer tipo de empresa, tá? Ele é alguma coisa contínua. Por exemplo, fabricar um carro. Isso não é um projeto, é um processo. Implementar a linha de produção de um veículo novo. Isso é um projeto. Tem princípio, meio e fim. Tá? Então, projeto ele é finito, processo não. Então, ao implementar uma linha nova, você tem um prazo. Ó, a gente precisa começar a entregar carros no mercado em maio. Quando que a gente começa, né? Ou então vamos robotizar uma linha, vamos fazer um projeto de automação. O projeto de automação ele acaba quando tudo que for para ser inserido de automação tiver sido feito na empresa, né? Então é princípio, meio e fim. O que essas ferramentas elas ajudam é como é que a gente vai criar um cronograma, quais são os primeiros passos, né? E aí, de onde vem isso, né? Não é como na... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Alguém mandou uma Sim. mensagem aqui que não está ouvindo. Felipe disse que não está escutando. Eu estou escutando. Tá. Eu acho que, Felipe, Professor, fala com ele se ele tiver pelo celular, fala para ele clicar aí no alto-falantezinho. Pode ser que esteja, tipo,
para fone ou alguma coisa. Viva Sim. Voz, tem as opções aqui, ó, quando você clica no celular, no alto-falante ou Dá áudio uma desativado. mensagem aqui para ele. Estão ouvindo. Mandei uma mensagem para ele. Onde eu estava, assim, falando de diferença de projeto e processo, tá? Então, ficou claro para vocês a distinção entre projeto e processo? Sim, professor. Tá? Implementar um... Ah, o Felipe disse que voltou. Seja bem Professor, tem revindo. como você quebrar o galho e dar só uma previnhazinha só que eu perdi aí, só que sabe, parou de falar o trem Não, aqui. eu tô nos preliminares ainda. Eu estava só falando sobre a diferença entre projeto e processo. Né? Projeto é uma coisa finita, processo não. Então, por exemplo, você pode ter um projeto que é implementar uma nova linha de produção. Vamos passar a produzir o veículo novo, X. Implementar a linha é um projeto. Produzir o veículo é um processo. Quando você vai mudar o sistema de uma empresa, por exemplo, você vai implementar o SAP, coisa dos infernos, todo mundo que já fez. A implementação é uma coisa. Depois que o SAP estiver rodando, ele é um processo da empresa. Ele vai rodar até que a empresa decida fazer alguma mudança dele, tá? Então, o Design Thinking, ele é uma técnica para projetos, tá? Para criar soluções inovativas, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre isso, né? Tradução em livre, tradução. Em geral, não se traduz Design Thinking, tá? Adota-se o termo em inglês. Uma tradução livre seria pensando com design ou pensando sobre design, algo assim, tá? Mas não é usual a tradução. Então, qual é a base do design thinking? Criar projetos inovadores, partindo da premissa que uma inovação é uma solução nova para um problema que existe na sociedade, né? E aí, na sociedade, entende-se pessoas ou empresas, ou um misto das duas coisas, mas enfim, é criar soluções para problemas. Então, você tem que detectar o problema que existe, muito comum que no caso do empreendedorismo, isso seja chamado de dor, né, o problema, um pouco do jargão aí do pessoal do empreendedorismo. Você tem que descobrir uma dor e propor uma solução para ela. Se essa solução vai ser de alta complexidade técnica ou não, depende, né? Por exemplo, um problema que isso não é piada, parece, mas não é. Um problema que existiu logo no início das missões espaciais. Os caras queriam ter como tomar notas dentro da nave, né? E todo mundo que já usou uma Bic sabe que a tinta cai por gravidade, uma coisa que não existe no espaço, né? E os dois grandes países que participaram dessa corrida espacial foram os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Vocês conhecem essa história? Os americanos gastaram uma pequena fortuna para desenvolver um tipo de caneta que ela escrevesse até de cabeça para baixo. Quem conseguiu dar a solução final me parece que foi a Parker, num modelo que tem uma bomba que você consegue escrever até com ela de cabeça para baixo, porque ela empurra a tinta. A União Soviética resolveu o problema gastando zero. Os caras levavam lápis para o espaço e escreviam a lápis. Então, assim, o problema era o mesmo, né? Mas as soluções foram bem diferentes. Um foi simplesmente, pô, não precisa levar caneta, leva o lápis, né? Então, existem soluções diferentes, às vezes elas são muito baratas e muito pouco tecnológicas, mas às vezes exige uma solução de alta complexidade. Por exemplo, a Covid é um problema,
que nós tivemos aí algumas soluções oferecidas para elas. A gente tem uma série de vacinas, tem algumas coisas que não funcionaram, né? Algumas tentativas com remédios e com outras coisas que não se mostraram eficientes, e até algumas propostas de vacinas que também não vingaram, também não se mostraram eficientes. Mas é uma inovação? É uma inovação. Está resolvendo um problema da sociedade, tá? Então a gente viu na semana passada, mas é sempre bom rever, que uma inovação ela é reconhecida como inovação quando ela representa, de alguma forma, uma novidade que agrega valor, tá? Se ela vai fazer isso, se ela vai agregar valor ao mercado com alta tecnologia, com alta complexidade ou não, é uma outra história, tá? E se você tem uma novidade que não agrega valor, ela não é uma inovação. Ela é considerada só uma modernização, ou enfim, ou uma proposta dessas que fica lá no limbo do INPI que ninguém usa. Tá? Onde a inovação, em geral, ocorre? É importante que vocês tenham essa ideia. Ocorre nas empresas, algumas empresas são inovadoras ou não, e existe uma coisa chamada núcleo de inovação tecnológica. Tá? Em geral, as universidades, as instituições de ensino têm esse núcleo de inovação tecnológica. Muitas vezes vocês vão vê-lo referido com a sigla de NIT, NIT, né? Mas não obrigatoriamente existe aí existe o NIT com este nome, NIT propriamente, né? A Universidade de Taubaté tem um NIT? Sim, tem um NIT. Ela tem esse núcleo de inovação da Universidade de Taubaté. Todas as universidades, né, devem ter o seu NIT. O NIT da Unital ele é vinculado à nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E quem dirige o NIT sou eu, ou seja, eu sou o culpado pelo NIT da Unital. Tá. Qual é o papel, qual é a função desse NIT, né? A nossa lei de inovação, a lei de inovação brasileira, ela estabelece um tripé, né? Do núcleo de inovação tecnológica, uma fundação e a empresa de ciência, um instituto de ciência e tecnologia, que pode ser uma universidade ou pode ser uma ICT privada. Por que isso? O NIT é responsável pela parte de gestão da inovação, que é a gestão de patentes, etc, etc. A ICT é a instituição como um todo, e o NIT não pode receber recursos de inovação. Quem pode receber, e nem a ICT deve, quem pode receber esses recursos é a fundação. Tá? E essa estrutura ela foi montada para tentar corrigir um gap que existe no Brasil, em que as empresas elas não têm grandes colaborações com as instituições de ciência e tecnologia. Esse é um problema já antigo. Existem projetos em parceria? Sim, existem. Não estou dizendo que é zero essa interação, né? Mas por dois fatores. Um, que no Brasil não tem tantas empresas que inovam no Brasil. Nós temos muita produção aqui em algumas áreas, né? Especialmente aqui na nossa região, a maior parte das fábricas, elas são fábricas de produção. Mas onde aquele produto foi criado, que foi a parte inovadora, isso foi feito, em geral, em outro país, né? No caso das multinacionais. Essa estrutura dentro das ICTs foi criada para estimular esse relacionamento entre a empresa e as universidades ou as ICTs privadas, que elas também existem. Como que isso é feito? E a gente vai destrinchar isso mais adiante. Isso é feito com dinheiro. Tá? As empresas que querem inovar, querem fazer propostas inovadoras, projetos de inovação no Brasil, elas hoje conseguem captar recursos
com custos muito menores do que elas fariam no mercado financeiro nacional. E, infelizmente, o que está acontecendo até hoje, né? As pequenas empresas e médias empresas têm medo de fazer isso, né? Porque não sabem fazer, porque tem uma burocracia, tem, é verdade. E elas que deveriam ser as grandes beneficiárias usam pouco. Por outro lado, as grandes usam muito, porque é um recurso muito barato e não há distinção entre quem vai usar, desde que seja um projeto de inovação feito em território nacional. Por exemplo, a Natura, a empresa aí da área de cosméticos, é uma empresa extremamente inovadora, ela usa muito recurso público subsidiado para isso, é perfeitamente legal, né? Não tem nada de legal nisso, porque ela se estruturou para conseguir fazer projetos desta natureza. Algumas instituições de ensino também estão fazendo isso, junto com empresas, mas ainda é um movimento que precisa ganhar mais volume para que a gente tenha, de fato, uma melhoria aí da condição do Brasil, do posicionamento do Brasil, enquanto é um país com pesquisa e inovação. Tá? Então, esse núcleo de... Professor, Sim? o senhor falou que o senhor toma conta da renovação da Unital aí. Qual a empresa que está com parceria com a Unital ou por enquanto não tem nenhuma? Por enquanto, nada. A gente está tentando montar, quer dizer, com parceria atualmente de pesquisas grandes, não. A gente tem algumas coisas que já estão rolando há algum tempo. Na área de odontologia tem. A gente tem um núcleo de pesquisas clínicas e, no caso, uma multinacional. Não pode, um dos problemas desse setor é que nomes não podem ser citados, tá? Por isso que eu não estou citando nomes, mas uma grande empresa multinacional do setor de saúde, que tem uma fábrica no finalzinho de São José indo para Jacareí, todo mundo já sabe qual é. Ela produz um enxaguante bucal que é testado em grande parte aqui, né, por um laboratório da Universidade de Taubaté. Então tem essa parceria. Tem outra que foi o desenvolvimento com o pessoal da Ambiental de um tipo de produto. Caramba, esqueci agora o nome do produto. Ele é um produto que você coloca na raiz da planta e ele é capaz de absorver uma quantidade enorme de água. Caramba, esqueci o nome. Tudo bem, isso não é importante, tá? Então são umas coisinhas pequenininhas que você coloca lá na raiz da planta e ela absorve uma quantidade gigantesca de água, né? 20 a 30 vezes o volume da pedrinha. Isso é super importante pelo seguinte: quando cai água, né, da chuva, essa água da chuva ela é absorvida por esse material e depois esse material solta essa água para a planta, né? Então você reduz bastante a necessidade de irrigação. Isso foi desenvolvido também aqui. E tem outros projetos que já foram feitos, sim. Mas assim, mais pontuais, né? A gente está tentando criar o problema é que hoje a gente não tem o espaço, a gente não tem o hub, e a gente vem trabalhando na ideia de criar esse hub para ter o espaço para as empresas virem, né? Tá ok? E na nossa área não tem nada, não? Então, a ideia é trazer ele todo para a Juta, né? Para estimular essa parceria com a engenharia. Tem muitos projetos isolados, assim, por exemplo, o Ederaldo fez alguns com empresas, com a própria Alstom, mas não formalmente a Unital. Professores da Unital já estiveram nesses projetos. Eu tenho alguns projetos que eu já trabalho na área de inovação, mas não vinculado à Unital, vinculado a outra instituição que eu trabalho. Então, na Unital, a gente está tentando fomentar isso, né? É um pouquinho complicado, porque a burocracia da autarquia municipal é uma coisa, assim, absurda, mas a gente vai conseguir trazer esse hub para dentro da Unital. O que nós temos hoje de hub que vocês podem usar
é o do município, né? Ele é gerenciado por uma fundação da universidade, mas ele é da prefeitura. Hoje esse hub fica no shopping Via Vale. Via Vale Garden, aquele lá do outro lado da Dutra. Conhecido como shopping do balde na cidade. Então, o objetivo desse núcleo de inovação, é isso que a gente está tentando fazer, é estabelecer o diálogo entre as empresas, a instituição de ensino, no caso a Unital, e os órgãos de fomento. Tá? Como, por exemplo, se uma empresa ela está aqui, ela quer desenvolver um produto novo ou quer melhorar um processo, ela pode fazer isso com recurso próprio. Se ela fizer isso em parceria com, por exemplo, a Unital, via NIT, tá? Ela vai poder acessar fundos públicos, como FINEP, FAPESP, tá? Esses nomes todos a gente vai vendo aí ao longo dessa disciplina. E aí, via projeto com a Unital, o recurso chega no projeto da empresa e vice-versa. E isso sai muito mais barato para a empresa do que fazer individualmente. Qual o problema que ainda reside, especialmente nas pequenas e médias empresas? É verdade que a empresa precisa ter uma contabilidade muito precisa para fazer isso, já que ao se beneficiar de recursos desse tipo, ela tem que mostrar onde foi, né, e tal. E como algumas empresas têm alguns, como dizer isso numa aula gravada, tem alguns esqueletos no armário, elas não querem que esses esqueletos apareçam, né? E aí muitas delas dão um passo atrás e preferem não se arriscar, tá? Mas é interessante para as empresas, sim, e isso permite a tal da política de gestão da inovação dentro das empresas, tá? Esse diálogo é um diálogo ainda muito complicado no Brasil todo. Todas as universidades estão tendo dificuldade em fazer isso, tá? A lei de inovação o decreto-lei de inovação é uma coisa relativamente nova, né? A lei de inovação, ela é de 2004, como vocês devem ter visto. Mas a implementação de uma lei geralmente é feita por um decreto-lei. Decreto-lei não, por um decreto, perdão. O decreto que implementa essa lei, ele é de 2018. Então a gente está falando aí de 2 anos. E a lei das startups, ela foi assinada esse ano. Então, como tudo isso é bastante novo, ainda é um pouquinho complicado, né? As pessoas que estão desbravando isso aí são aventureiros, tá? Mas eu acredito que nos próximos anos a gente tem assim uma melhoria dessa relação entre as indústrias não, empresas em geral e as instituições de ensino e pesquisa, tá? Então o papel do núcleo é esse aqui, né? É permitir, né, que as empresas acessem os chamados órgãos de fomento, né, e que isso atenda à comunidade, tá? O que é um órgão de fomento? Vocês já ouviram falar nisso? Estou falando em fomento e não perguntei se... Não, tá. Existem alguns órgãos que são chamados órgãos de fomento. Exemplo deles, aqui no estado de São Paulo, nós temos um riquíssimo quer dizer, ele tem dinheiro para projetos, chama-se FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Existe, a maior financiadora federal é a FINEP, financiadora de estudos e projetos. Tá? Existe também o BNDES, esse mais popular, porque tem um braço aí para os pequenos e médios também. E nós temos aqui também no estado de São Paulo, a gente ainda tem um outro que é o Banco do Povo, mas esse é bem empreendedorismo mesmo, tá? Ele não é muito inovação. Os que trabalham muito inovação são esses 3 aqui. Tá? Em fundos, eles trabalham com os 2 tipos de fundos, chamados os reembolsáveis e os não reembolsáveis. Tá?
Não reembolsável é o sonho de todo mundo, não precisa devolver. Você recebe o dinheiro, faz o projeto, comprova que o projeto foi feito, não precisa devolver. O reembolsável é aquele em que as coisas são feitas com uma taxa subsidiada, assim, Selic mais alguma coisa, em alguns nem chega a ser taxa Selic, é menos, né? É um capital, é um dinheiro que tem que ser restituído, mas com valores muito inferiores ao que você conseguiria aí num banco, numa financeira, tá? Então, por isso, é um dinheiro muito mais barato, né, para a empresa. Então, esses órgãos de fomento também, eles financiam algumas pesquisas básicas nas universidades com taxa zero, né, quando é. E tem também, claro, que a gente não poderia deixar de mencionar, o CNPq, que alguma coisa de inovação ele tem, de fomento, perdão, né, de inovação, claro, que ele trabalha, Conselho Nacional de Pesquisa, e tá, a CAPES também, né? Coordenadoria de Pesquisas e Ensino Superior, eles também têm alguns editais que visam inovação. Mas os mais fortes são esses três, tá? Na FAPESP só para o estado de São Paulo, FINEP e BNDES, aí para o Brasil todo. Então, são os chamados órgãos de fomento. Quem tem mais dinheiro? FINEP. Tá? Qual é o problema de alguns desses órgãos? Além de você ter uma burocracia razoável, o BNDES, acho que todo mundo já tinha ouvido falar dele, né? Por causa dos pequenos e médios empreendedores, eles fazem aí propaganda, né? Cartão BNDES. Já tinha ouvido falar ou não? Sim. Sim, né? Qual é a diferença que existe para o pequeno empreendedor, média empresa, das grandes? O que torna a conta um pouquinho mais salgada. É assim, entendo que isso é uma coisa que a gente vai desenvolver mais adiante, mas vale a pena já comentar. Quando uma empresa pequena vai fazer um projeto via FINEP ou BNDES, ela não acessa esses fundos via diretamente BNDES ou FINEP. Ela usa o que é chamado de correspondente bancário, né? Então, por exemplo, o pequeno empreendedor, dono de um comércio aqui na cidade, uma pequena indústria, ele não vai no BNDES, ele vai no banco. Banco do Brasil, Bradesco, que é o intermediário entre a empresa e o BNDES, ou a FINEP. O FAPESP, no caso, não tem isso. E aí, o problema deste processo é que o banco assume parte do risco, ou, na verdade, assume o risco de inadimplência, né? A FINEP e o BNDES vão receber, se a pessoa não pagar, é problema do banco. O banco vai ter que restituir o BNDES e a FINEP e cobrar da pessoa. E aí o banco coloca uma sobretaxa em cima disso, impõe uma série de... exige que a pessoa tenha bens, alguma coisa que ele possa penhorar em caso de inadimplência, etc, etc. Quando a empresa tem um porte maior, as grandes indústrias, elas não fazem o processo por meio do correspondente bancário, elas vão direto na FINEP, por exemplo. Tá? Qual é o problema de uma empresa ir direto, não poder ir direto na FINEP? O menor projeto que a FINEP financia é de 5 milhões de reais. Tá? 5 milhões de reais para eles é um projeto pequeno, é o mínimo que eles financiam. E para um pequeno empreendedor, não dá, 5 milhões, né? Ele está muito... Quando você vai olhar os projetos FINEP, eles começam lá, sua empresa é grande, pequena e tal. Bom, pequena empresa para eles tem faturamento de 90 milhões ano, né? Então eles trabalham com uma escala maior e a escala menor, eles irrigam o sistema com esse capital, mas por meio de um sistema bancário. Eles não querem ter uma capilaridade tão grande, eles não querem ter tantos funcionários, eles gerenciam poucos projetos. Tá? O BNDES é a mesma coisa, tá? O pequeno empreendedor, ele pega o dinheiro do BNDES, ele toma dinheiro emprestado via banco, e aí o banco tem uma sobretaxa, tem um serviço e tal. Quando a empresa é grande, por exemplo, a Natura deita e rola nesses fundos aqui
todas as grandes empresas, elas pegam recursos desses bancos pagando uma taxa muito menor do que você pagaria no mercado, porque elas vão no acesso, vão direto na fonte, digamos assim, né? O que os NITs podem fazer por uma empresa é facilitar esse trâmite e reduzir o custo para a empresa, tá? Por exemplo, existem 2 projetos na FAPESP. Um chama-se PIP, que é para pequeno empreendedor, e o outro que chama PIT, que é para pequena e média empresa, tá? Isso daqui permite um acesso muito legal a capital, e no caso do PIP, não reembolsável, mas você tem que fazer o projeto de alguma maneira vinculado com uma instituição de uma ICT, senão o projeto não tem uma base sustentável. O PIT é obrigatório ter a ICT, ter uma universidade ou um centro de pesquisa vinculado no projeto, tá? Dúvidas nisso? Alguma pergunta? Podem perguntar, pessoal. Não tenham vergonha. Professor, então, vamos dizer assim, esse NIT, ele facilita o empréstimo para grandes e pequenas empresas? Na verdade, não empréstimo, mas você pode pedir o recurso para a empresa se envolver um NIT. Porque o que acontece? Na hora que a empresa submete um pitch, ela tem que mostrar que o projeto vai ser feito em parceria com a universidade. E aí, Show, legal. tá, dependendo do valor, depois tem uma aula específica só sobre fonte de fomento, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter mais adiante, e lá eu vou detalhar isso. Mas a FAPESP chega até, se for um projeto que tenha uma solução bem relevante de um problema social, né? Por exemplo, esse projeto vai resolver um problema de gestão de leitos hospitalares do SUS, né? Que é um problemão. Às vezes você tem uma falta de leito de um lado, sobra do outro e o doente está do lado que está faltando. Se o projeto for assim de interesse social, eles chegam a financiar até 75% do projeto. É bastante recurso. Os projetos para as instituições de ensino privadas, a Unital não consegue acessar esses fundos porque ele é exclusivo para a empresa privada, a Unital autarquia. Eles chegam a bancar 50% desses sistemas de ensino à distância. Se você colocar, então, que vai ser para a população carente, para dar acesso à universidade a pessoas de baixa renda, então, aí acho que eles chegam até os 70% do projeto. Aí por isso que esses caras conseguem botar preços tão baixos também, né? Porque na hora que a manutenção do EAD não é cara, porque você tem lá só a compra inicial, que é muito cara, né? Que é o sistema, o servidor, etc, etc. Embora hoje você possa fazer isso em nuvem, mas o investimento inicial é alto. E também a compra do material didático, né? Que os professores produzem um material que o aluno vai usar. O EAD não é como a gente está fazendo aqui, né? Você entra e tem acesso ao material, lê, assiste vídeos, lê os livros digitais que estão lá e vai fazendo as provas. Você tem alguém só para tirar dúvida, né? Então, quando você faz isso com financiamento aí de 50% ou mais via FINEP, sai muito em conta, né? E é interessante para a população porque o preço das mensalidades baixou muito, né? Tá. Bom, a gente viu também na aula passada que a inovação ela pode ser uma recriação de um processo ou um produto. E é isso que vocês vão fazer nesse projeto da disciplina. Ou vocês vão criar alguma coisa ou vão recriar alguma coisa, tá? Sem distinção. O mais importante é aprender como esse processo ocorre. O foco do projeto que a gente vai ter é a inovação social, como toda deve ser, né? Embora a sociedade aqui a gente está entendendo não só famílias, mas também empresas, meio ambiente, enfim, né? De alguma maneira vai atender à sociedade, tá? E deve prever sustentabilidade, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Então, isso aqui a gente acabou vendo na aula passada também, né? Só botei aqui só para a gente recordar.
E aí vamos aos primeiros passos do Design Thinking. O que é o Design Thinking? Eu preciso olhar para a sociedade como um todo, selecionar o grupo para o qual eu quero trabalhar, né? Se é um grupo de empresas, se é um tipo de empresa, se é um grupo social, baixa renda. Você pode definir assim, ó. Ontem eu estava trabalhando com umas meninas que têm um projeto super legal de inovação. O projeto é voltado para mulheres empreendedoras de baixa renda e que tenham sofrido algum tipo de discriminação social. Então, assim, é um projeto bem redondo, né? Bem focado, tem todo lá uma série de detalhes do projeto que é feito para atender a essa população, que é uma população difícil, né? De dialogar com ela. Então, a gente vai trabalhar aí a ideia de que vocês vão propor algum tipo de projeto que possa solicitar fomento para sua execução e, se possível, que ele favoreça uma política pública. Isso aqui opcional para vocês, tá? Mas que tenha uma pegada de que seja possível pedir fomento é muito importante, porque eu quero que vocês no final desse curso saibam, inclusive, onde pedir dinheiro, que é super importante. Você está dentro de uma empresa e às vezes o gestor da empresa não sabe que isso existe, tá? É muito comum quando você começa a conversar. Eu fiz algumas visitas aqui em empresas na época que a gente estava com uma colaboração com o banco com o Desenvolve SP. E aí quando você fala, ó, o Desenvolve SP tem, né, dinheiro para financiar projetos com tal taxa de juros, nossa, que isso existe? O cara é empresário, dono de indústria aqui no Vale e não sabia que o Desenvolve SP existe. Então, muito provavelmente vocês vão trabalhar em alguma empresa que não tem ideia de que isso existe, tá? As fases que vocês vão trabalhar são estas 6 aqui, tá? Que é fomentar, no fomentar, entende-se investigar o grupo social escolhido por cada um de vocês e começar a pensar nos problemas que eles têm, né? E aí selecionar um problema, fazer uma proposta de solução, tá? Criar um protótipo. Eu não estou falando de MVP, estou falando de protótipo, tá? Protótipo pode ser feito até em cartolina ou papel, né? Ou só tela de um aplicativo. Vocês vão ter que pensar aí depois em como sustentar isso, tá? E aí a gente não vai seguir com as escalas seguintes, que são: depois que você percebe que o seu projeto é sustentável, a fase seguinte é escalar. O pessoal das startups usam muito esse termo aqui, né? Scale up, né? Que é ganhar escala, vamos crescer, vamos vender mais, etc. E isso, dentro de uma estrutura de um projeto de inovação, leva a uma mudança sistêmica, tá? Então a gente vai chegar, na verdade, aqui, tá? Um pouquinho dessa sustentação. A gente vai fazer fase 1, 2, 3 e começar a 4 lá na disciplina. É a entrega de vocês de projeto. Em que estrutura? A gente vai fazer isso dentro da estrutura, como eu já disse, do Design Thinking, com foco aí na inovação empreendedora, tá? Falei em startup, termo que vocês já devem ter ouvido falar muito. Até junho, se eu não me engano, no Brasil não existia uma definição do que era uma startup, tá? Uma startup é simplesmente uma empresa em fase inicial de atividade, ponto. Hoje existe a lei das startups, então tem algumas definições a mais do que vem a ser uma startup. No fundo é isso aí, tá? É uma empresa em fase inicial com possibilidades de crescimento rápido, por isso que é start, né? Início, né?
Então, assim, gente, quando vocês ouvirem discurso do tipo, nossa, eu tenho uma startup, legal, minha empresa está há 10 anos no mercado, a gente está começando a faturar, amigo, sinto muito, você já não é mais uma startup há muito tempo, você é uma empresa que não deu muito certo, né? Característica da startup é aquela empresa que está em fase inicial, às vezes ela está ainda pré-operacional ou embrionária, né? É aquela empresa que está ainda numa fase em que ela só consome recursos, ela não gera muito recurso, mas que ela está propondo uma solução que tende a ter um aumento muito grande de arrecadação. Exemplos de startups. O Facebook é uma startup? Não. O Facebook não é uma startup. Ele está ali porque o professor é louco. Botei de provocação. Coloquei ali Facebook, Twitter, YouTube, PayPal e o Instagram. Eles são startups? O que vocês acham? Podem falar, gente. Errar é a fase boa do primeiro semestre, então você erra à vontade, tá tudo bem. Ninguém vai dizer, você falou besteira, é para falar besteira. O que vocês acham? Eu acho que não. Eles não são, né? Eles foram. No início. Exato, eles nasceram startups, exatamente. Foram empresas que começaram do nada, né, num computador, numa universidade ou num projeto, né, de fintech, como é o caso do PayPal, e em um tempo não muito longo se tornaram gigantes mundiais. Né? Todas essas empresas são empresas enormes, com faturamento enorme, inclusive o Facebook, por exemplo, só o tamanho dos processos que eles já tomaram e tiveram que pagar a indenização e continuam fortes, né? Tem um faturamento gigantesco. Todas elas são empresas, exemplos, né? Símbolos da economia atual e que elas foram startups no início. O professor, Sim? mas da onde que vem o faturamento do Facebook? Será que é por acesso? Não. Facebook, propaganda. Tá? Propaganda é o principal. As propagandas e os posts que são incentivados, tá? E também aquele sistema deles de loja dentro do Facebook que você acessa e consegue linkar com uma loja. E eles é por acesso, como o Google, por acesso também. Mas Tá. essencialmente propaganda. O Google a receita do Google é propaganda, a maior parte. Claro, eles hoje têm alguns outros serviços que o Google oferece, inclusive serviços de desenvolvimento de produtos e tal, mas é uma coisa assim ainda pequena, embrionária. O grosso forte deles é propaganda mesmo. Eles são empresas como o PayPal não. O PayPal é o que tem um modelo de negócios aí que é uma coisa que a gente vai falar, né? Modelo de negócio, né? De onde vem a receita, né? O PayPal não, é um modelo de negócio bem mais simples, né? Ele cobra uma parte, ele fica com uma parte do valor que ele arrecadou, né? O PayPal é uma empresa para pagamentos, né? Você vai comprar alguma coisa no exterior, você usa o PayPal, que é muito mais barato que o sistema bancário era, né? Tá? Mas todos eles, propaganda. Propaganda roda muito dinheiro. Tá? Inclusive, o grande problema que os jornais têm, que a imprensa hoje, de uma maneira geral, tem, é que a verba da propaganda migrou para essas empresas. Então, quando comprava-se um jornal, jornais impressos, né, eles eram muito maiores, o que você pagava era essencialmente o papel. O custo do jornal não era nem a impressão dele. No início era a impressão e o papel, depois virou só o papel. Quem pagava o jornal era a propaganda. Quando a propaganda começou a minguar e passar para esses serviços, aí os jornais começaram a ter problemas sérios, porque o jornal é uma coisa cara, né? Você tem que ter repórter, redação, muitos ainda mantêm infraestrutura física, né? Para que aquilo rode.
E o que aconteceu com os jornais? Os jornais começaram a ter versões digitais, né? Todos eles têm hoje. Porém, existe um termo que o pessoal do marketing chama de conversão. Tá? O que é a conversão? Eu vejo a propaganda e a propaganda converte quando eu compro. Então, a taxa de conversão seria assim: quantas pessoas leram o jornal, viram aquela propaganda e quantas compraram. A taxa de conversão do jornal é muito baixa, do jornal digital. O impacto da propaganda é mínimo. Tá? Antigamente, aí, muito antigamente para vocês, eu me lembro disso perfeitamente, estou velho já. Você tinha lá uma página inteira de propaganda de uma loja de eletrodomésticos no jornal, aquilo vendia que nem água. Né? O cara virava aquilo, nossa, tem promoção aqui e tal. Segunda-feira tinha fila naquela loja. Depois, com o advento dos shoppings, os caras diziam, bom, hoje à tarde vamos sair para comprar, isso aqui tem promoção, né? Essa taxa de conversão era boa. No jornal digital, essa taxa de conversão é muito baixa. Já a propaganda no Facebook, no Instagram e no Google, ela é porreta, né? Ela é muito grande. Quando você pensa em quanto que você paga pela propaganda e o quanto que você tem de retorno por ela, é uma coisa... Para vocês terem uma noção, todo mundo sabe o que é um outdoor, né? Fácil, né? Sim. Em média, uma pessoa demora 15 dias para perceber uma propaganda no outdoor que está num percurso usual dela. Isso é um dado que o pessoal do marketing usa. Demora 15 dias. Então, assim, você quer botar um outdoor? Legal. Pelo menos um mês. Porque, assim, se eu vou pagar pelo outdoor, ele vai ficar lá 2 semanas. Você jogou dinheiro fora. Tem que ser de um mês para cima. E é caro aquilo, né? Quanto que você consegue converter com um impulsionamento no Facebook? Você bota uma propaganda lá e faz um impulsionamento. Mas, professor, para você fazer uma propaganda na empresa dessa, deve ser caro pra caramba, não? No Facebook, a partir de R$ 100. O lucro Sai muito barato? mais barato do que colocar um... Claro que assim, se você botar R$ 1.000 por mês de impulsionamento no Facebook, você vai ter uma exposição muito maior. Sem conta, porque o Facebook, dentre outras coisas, ele tem uma inteligência que é a de ter dados, né, sobre o comportamento do consumidor. Então, eu quero fazer um impulsionamento do produto tal, para o público jovem, assim, assim, assado tal. Ele vai jogar isso para esse público. Então, a assertividade do Facebook é muito maior do que dessa mídia convencional do outdoor. O outdoor é para todo mundo, né? Você não consegue saber muito bem, assim, quem passa ali todo dia? É um público mais velho, mais jovem? É um público de alto, baixo, médio poder aquisitivo? Eu não sei. Você tem que conhecer muito bem o fluxo da cidade para conseguir saber disso, tá? Por exemplo, qual foi no passado a grande sacada das vendas em Campos de Jordão? Né, que é uma coisa que já caiu muito de moda, inclusive o shopping lá fica fechado. Pessoas de alto poder aquisitivo em férias, porque olha só, cara de alto poder aquisitivo, que é um diretor de empresas ou um gerente sênior, ele é um cara normalmente enrolado no dia a dia dele, né? Ele sai para almoçar correndo, enfim, ele não tem muito tempo de parar para ver vitrine. E Campos do Jordão, numa época, conseguiu levar esse público para passar férias e final de semana lá. E aí você tinha o cara que tem dinheiro em férias ou em lazer, e aí você coloca lá aqueles produtos super baratinhos, né? Relógio de 50 mil, enfim, coisas do gênero, né? Carros bem mais caros e vendia, né? Na medida em que esse perfil de cliente deixou de frequentar campus, por quê? Pessoas de menor poder aquisitivo começaram a frequentar porque era um lugar chique, né? Esse lugar perdeu o apelo para vender esse tipo de produto.
porque não tinha mais. Você começou a ter muita gente que ia lá para ver esses produtos, né? Você ia lá ver o cara assim, nossa, eu nunca vi um Patek Philippe, eu quero ver, né? Patek Philippe é um relógio que começa na faixa de 100 mil reais, né? Mas o cara que tinha dinheiro para comprar o Patek Philippe deixou de frequentar campus, e aí perdeu o apelo. O que o Facebook oferece é que eles têm de inteligência, que é muito forte, é conhecer o perfil do usuário. Então, ele sabe para quem alguma coisa pode ser vendida ou não. Tá? Isso que é o ponto forte deles. E de todos esses sistemas online, é a grande inteligência que eles têm e que eles podem oferecer para a empresa eu reduzo o custo de oferta porque eu sei quem está querendo comprar aquilo, tá? Você já deve ter percebido. Se você entrar e cair na besteira de fazer uma pesquisa para alguém, quero ver quanto está custando, sei lá, meia calça, né? Meu, você vai passar um mês recebendo promoção de meia calça de tudo quanto é loja. Não é isso? Porque acendeu a luz do pessoal do Facebook, do Instagram. O cara tá afim de comprar esse produto aqui. Então vamos socar a promoção para ele, né? Tá? Então, essas empresas foram startups, mas não são mais, tá? Uma técnica muito usada na indústria para desenvolver projetos e também processos é o Lean Startup. Por que eu estou falando do Lean Startup? Porque o Design Thinking incorporou muito do Lean Startup, tá? De onde vem o sistema Lean? Vem do toyotismo, né? A fábrica Toyota desenvolveu aí uma abordagem diferente para a linha de produção, chegando a veículos, né? Mais reduzindo custos, né? E aumentando a qualidade. Isso foi desenvolvido aí a partir da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 45, e na década de 60 se tornou aí uma forma quase que global de produzir, tá? Qual foi a base, né, do sistema Lean, né? É um processo mais enxuto com um maior foco na qualidade do produto. Por que fazer um processo com maior qualidade, voltado à maior qualidade do produto? Quem adivinha? Tem uma coisa na indústria que é terrível, chama-se retrabalho, né? Na hora da inspeção final do produto, para ele ser levado para o consumidor, ele tem um defeito. Esse defeito é retrabalho. E isso é caro, porque assim, você não pode fazer o produto passar por toda a linha de produção de novo. Você vai ter que levar numa área específica e fazer um reparo específico. E isso acaba sendo muito caro, porque o barateamento da linha de produção é porque é uma linha, né? Você produz em série. Então, o retrabalho, ele é um grande prejuízo. O foco do Lean em melhorar os processos, pensando na qualidade do produto, em ter menos produtos com algum tipo de problema no final, é reduzir esse custo, tá? Como que eles fizeram isso? Muito treinamento com funcionários. Eu risquei o que eu queria. Minha internet deu uma oscilada aqui. Fui eu mesmo, tá? Estão me ouvindo agora? Sim, professor. Sim, tá? Deu uma oscilada braba aqui. Então, O que o senhor falou? sistema Lean, tá? Multifuncionários. E agora a gente vai começar a ver como que o sistema Lean, etc., vieram parar aí dentro do nosso Design Thinking, que é o que a gente vai usar, tá? Inovação pode ou não ser tecnológico, já comentei isso, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para chegar nesses resultados? Então, primeiro passo. Oi, Iago, pode perguntar. Professor, essa startup foi criada também junto com Fintech?
Fintech é um tipo de startup, né? Hoje tem uma nomenclatura para designar as startups de um setor específico, né? Sim. Então, fintech são startups do setor financeiro, edutech do setor de educação, health tech da área de saúde, tá? Então, hoje tem toda uma terminologia para na verdade, dividir, né, startups de que setor, né? Então, por exemplo, tem uma chamada para fintechs. É só para empresas do setor financeiro, né? Sim. É Foram uma... criados esse ano. Não, já tem algum tempinho isso. Esse termo já vem de algum tempo. É que no Brasil esse movimento demorou um pouco a chegar, mas já se escuta falar aí em fintech há uns 4, 5 anos. Nossa, beleza. Tá? Por exemplo, todos esses bancos digitais brasileiros, eles nascem como fintechs. O Nubank, fugiu agora, mas tem vários agora, né? Banco Sem Agência, etc. Todos eles nascem como fintechs. E as próprias fintechs do mercado financeiro, né? As novas, como a XP, que é a mais promissora, a mais famosa. No período em que... Tudo isso tem um pouco a ver com legislação, tá? No período em que os bancos necessariamente tinham que ter agência física e que o pregão da Bolsa de Valores era físico, você tinha que ter o agente lá dentro do pregão e você tinha que ter o escritório, né, dentro da Bolsa, era inviável para uma pequena empresa fazer isso, porque o custo inicial disso era muito salgado. Com o advento de tudo para o mundo virtual, né, pregão deixou de existir, né? Aquele pregão dos caras lá dentro se empurrando e berrando, aquilo acabou. Não sei se existe ainda em algum país, mas acredito que não. Passou a ser tudo virtual. Isso abriu espaço para corretoras que são fintechs, né? A XP, na verdade, ela não é mais uma fintech, no mesmo caso, ela foi. Hoje em dia ela é uma das maiores operadoras do país. Tanto é que foi a patrocinadora aí até das Olimpíadas, né? Positivo. Tá? Mas são empresas, tem fintech, sim, tem fintech até em Taubaté, viu? O que vem acontecendo em grande escala no Brasil é que as empresas grandes de determinados setores, elas perceberam que é muito mais fácil, muito mais barato comprar soluções de fintechs do que criar soluções internamente. Então, hoje nós temos aí em São Paulo, tanto o Bradesco quanto o Itaú, eles têm uma área de coworking, né? Eles têm um hub de inovação deles, em que lá dentro eles mantêm o espaço subsidiado para fintechs. Você consegue manter o escritório de uma empresa dentro do Cubo, por exemplo, pagando um valor muito barato para aquela região. Calma, não é, né? Se você olhar o aluguel dos caras, por exemplo, a WeWork cobrava R$ 1.000 e poucos por mês no espaço individual. Pô, mas os caras estão na Avenida Paulista. Vai procurar uma sala na Paulista para ver quantas vezes se paga isso, né? É muito mais caro. No caso dos bancos, eles começaram a incentivar isso para quê? Ao invés deles desenvolver as suas soluções, os problemas dos clientes, eles incentivam que essas empresas criem as soluções e vendam para eles. Tá? Soluções de pagamento, soluções desses gadgets que você tem hoje, pulseira, que é o cartão de crédito, tudo isso foi desenvolvido por fintechs que operavam dentro desses espaços dos bancos. A TOTUS, que é hoje a maior empresa brasileira do setor de software, a TOTUS chegou a ter projetos em que ela tinha, acho que 2 caras da TOTUS, que eram os coordenadores do projeto, e 20 startups, cada uma responsável por uma área do projeto. Então é um movimento bastante comum dentro das grandes empresas também, elas incentivam isso. Tá? Funciona mais como intermédio, né? Sim, até porque, é assim, eu apresento um problema, né? Vamos lá, a estrutura de um hackathon, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eu apresento um problema, tá?
A empresa tem esse problema, X, vou lá e coloco. Eu vou dar um prêmio de, sei lá, um notebook, um tablet, para quem resolver satisfatoriamente esse problema. Isso é uma merreca. Se a empresa tivesse internamente tentando chegar a uma solução para isso, ela iria gastar muito mais do que esse prêmio, né? E aí você faz todo aquele evento, claro, não é só o prêmio, elas bancam também o lanche do dia e tal, tem uma série de gastos. Mas tudo bem. Mas ela vai sair dali com uma solução para um problema que ela tem, e conseguida com investimento baixo, né? Então, a gente fez eu organizei um hackathon, acho que tem uns 2 anos, tinha um problema lá da Associação Comercial de Taubaté interna deles, de gestão, que era que os associados da City usavam pouco os descontos que eles tinham entre associados. A Associação Comercial e Industrial, ela tem lá os seus associados, e quando um associado compra um produto de outro, ele tem um desconto. O negócio era feito de um jeito surreal, assim, imagina assim, eu sou dono de uma loja, associado, e eu quero comer pizza na pizzaria X, que é associado também, eu tenho direito a um desconto. Legal. Você tinha que ir na City, no horário comercial, solicitar uma carta dizendo que eu, fulano de tal, sou associado e solicito o desconto. Tá? O negócio era carimbado por eles. E aí você tinha que ir lá na loja no final de semana, quando fosse pagar a pizza, apresentar aquilo. Pô, ninguém usava, cara. Ninguém sabe onde vai comer pizza no fim de semana, velho. Né? Então, isso é um incentivo para aumentar o número de associados. E aí, a gente colocou lá, acho que tinha uns 10 grupos, foi um hackathon de 2 dias, né? Rolou numa sexta-noite e num sábado de manhã, e eles saíram com uma solução que depois foi implementada. O que a City gastou para isso? Gastou o lanche, né? 2 lanches, 2 rodadas de lanche e mais nada. Acho que foi só o lanche e um diploma lá bonitinho e um kit que eles fizeram lá de brinde para o grupo que ganhou. É uma solução muito barata. Porque eles reuniram um grupo de pessoas que estavam a fim de aprender a como fazer esse processo, né? O ganho das pessoas foi esse, né? Como é que a gente cria um grupo e dá uma solução. E a questão é, quanto mais focado, quanto mais fechado tiver o problema, mais torna-se mais fácil para a pessoa conseguir chegar numa solução num evento desse tipo. Tá? Então, esse sistema de hackathons ele acabou sendo muito divulgado por isso. Pessoal, primeira fase do projeto de vocês. Para quem inovar. Nenhum produto é para todos. Tá? Então, os grupos vão se formar e vocês vão decidir o seguinte, nós vamos buscar problemas no setor de pagamentos. Né? O Iago, por exemplo, falou das fintechs. A gente vai dar uma solução para um problema de pagamentos, uma solução típica de fintech. Quem é o nosso cliente? A gente vai oferecer o serviço para uma loja que tem problema de pagamentos, para as pessoas que querem, para quem que eu vou oferecer esse serviço. Então, o primeiro passo eu olho um universo de pessoas e vou... É esse cara, é esse grupo de empresas, tá? Então, quem vai ser o foco do grupo? Esse é o primeiro passo e o primeiro entregável de vocês vai ser me dizer isso. Tá? Então, olhar aí para todo o universo e focar em um indivíduo ou em um grupo de empresas. Tá? Como é que a gente vai desenvolver a ideia, né, de buscar os problemas, de identificar os problemas deste grupo, dessas pessoas? Vamos dizer, escolhi esse grupo aqui, mulheres jovens, negras, de renda média. Eu escolhi um grupo. Daí aí vou focar no problema deles. E aí é que começa a entrar o Design Thinking. Tá? Design Thinking tem as etapas fundamentais, que é o que a gente vai ver hoje, já são 8h20. Depois a gente vai passar para os processos, para a dinâmica. Então, na próxima semana, eu espero que vocês já tenham os grupos definidos para a gente começar os processos. Tá? Vai ser legal, chegar todo mundo no final com um projetinho. Tá? Historicamente, onde nasce o Design Thinking? Vem de um cara que é o Tim Brown,
que ele trabalhava como cara que resolve problemas de empresas, tá? E ele começou a pensar em como criar uma técnica a partir do que ele viu dos designers. Designers são os caras que criam, né, desenhos, por exemplo. Existe o designer de moda, que é o cara que faz o desenho de roupa. Existe o designer de produto, que torna um produto mais agradável, mais confortável. Existe o designer gráfico, né? Quando você olha para uma tela de um computador, né, ou de um celular e vê que você não precisou ler o manual para saber o que se faz, né? Você vai consultar o manual quando você quer uma operação mais específica, né? Mas assim, no geral, você liga um celular e sai usando, né? Fuça um pouco. Por que isso é possível? Porque um grupo de pessoas trabalhou muito para descobrir o que é intuitivo. Tá? Então, os 3 cliques, máximo de 3 cliques, o mouse, né? O mouse ele foi criado porque a tela touch era uma coisa, enfim, na época em que o mouse foi criado, a tela touch era uma impossibilidade, né? Era muito ruim a tela touch. Os primeiros modelos eram péssimos, você tinha que dar umas pancadas na tela, era péssimo. Então o mouse resolveu o problema de você não conseguir manusear as coisas. Quem usou o computador antes do mouse era uma máquina que dificilmente ganharia popularidade, né? Tela preta com um cursor piscando e você tinha que saber como é que funcionava o computador. Alguém já viu como isso é feito? Alguém sabe como é que era um computador na moda antiga? Sim, a gente até estamos, né, estudando um trabalho do professor Maurício em relação a isso. Isso, ó. O computador do jeito antigo era parecido com isso aqui, ó. Tá? Só que nem aparecia isso aqui tudo. Aí, ó, hoje em dia você vai lá e... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ok, tá. Melhorou? Todo mundo está conseguindo ver? Até quem está na telinha do celular? Sim. Tá? Isso aqui era o que aparecia quando você ligava o computador. Aliás, menos, ele ficava só com a raiz, né? Como é que eu faço para saber quais são os arquivos que estão nesse diretório? Ó, vou ver se minha memória ainda tá boa, hein? Olha que legal, dir/w. Ele organiza assim. Aí, nossa, eu quero ouvir música. Tá lá no Music, ok? CD Music. Fui para o diretório Music. Viram? Agora eu vou ver o que tem de música aqui nesse diretório. Tá, aí ele já deu um erro porque o que eu fiz? Cara, não tem esse espaço, meu. Você não sabe, pô, é dir/w só, tá? Então por aí vai. Então vejam que não era uma máquina que ganhasse aí uma grande popularidade dentro de um ambiente doméstico, né? E o texto era assim, né? Era todo, enfim, você abriu uma tela lá super complicada, tinha os editores assim que vocês nunca ouviram falar, carta certa e tal. Então, o pessoal do Windows e o pessoal da Apple foram os caras que primeiro pensaram, pô, a gente tem que transformar esse negócio em alguma coisa que seja fácil para as pessoas usarem, né? Eu não, é o momento em que eu começo a deixar de pensar na máquina e começo a pensar no usuário. Isso é uma coisa típica do pessoal de designer, né? Tornar um carro confortável, assistir TV uma coisa confortável, tudo isso vem do design. E aí, qual foi a ideia do Brown, né? O Brown pensou o seguinte: pô, eu tenho que usar a mesma técnica, eu tenho que pensar com design, por isso é design thinking, na hora que eu for dar uma solução. Eu tenho que pensar em resolver o problema das pessoas. E aí eu vou construir uma solução a partir do problema e não pensar em produto para depois pensar em como eu vou usar, né? E sim fazer o contrário, né? Então, o design thinking ela é uma técnica, né, baseada em definir o produto que você vai gerar
a partir do usuário, da natureza humana, tá? Buscando sempre que a solução seja intuitiva, tá? Que você precise o menos possível do manual ou até de um treinamento. Claro, dá para ser assim tudo? Não, não dá, ainda não dá. O Excel, por exemplo, já melhorou, né? Agora você vai lá e lista as funções. Antigamente você tinha que saber aquilo de cabeça, pô. A própria calculadora, qual é a dificuldade que muitos de vocês têm, todo mundo tem com a calculadora científica? Cara, a calculadora científica é um negócio feito da época em que você não pensava muito no usuário. Tá tudo lá. Quase tudo que você faz no Excel de cálculo numérico está na calculadora. Agora, está aonde? Quantas teclas você tem que apertar para chegar naquelas funções? Muitas delas são super escondidas, né? Calculadora é um objeto que é anterior a esse pensamento aí do design thinking. E é muito difícil levar a estrutura que você tem dentro de um Excel para uma calculadora, por quê? Porque espaço, não tem, é um negócio pequeno, tá? Não tem muito como fazer isso. Mas eu consigo levar o Excel para um laptop, e aí já começa a resolver o problema, tá? Então a ideia aqui é que vocês vão pensar no grupo, no setor ou no grupo social para o qual vocês vão trabalhar e vão ter que dar soluções para problemas pensando nisso, tá? O que é o Design Thinking, então? Conjunto de princípios. Tem alguns textos que eu vou colocar para vocês também sobre Design Thinking, tá? Quem são os caras que organizaram isso? Eu não sei quantos de vocês têm facilidade para ler inglês. As documentações originais, inclusive, da empresa que o Brown criou, que é essa aqui, IDEO, né? Instituto Design, que ele criou, onde nasceu o Design Thinking, está aqui, ó, ideo.com, vocês podem acessar, tem vários cases de sucesso lá, está tudo em inglês. A gente tem alguma coisa traduzida para português em pessoas que trabalham com Design Thinking aqui, mas o original, a totalidade, está tudo em inglês mesmo, tá? Qual é a primeira impressão que as pessoas têm do Design Thinking, que provavelmente vocês vão ter? Que é uma bagunça. Tá? Nossa, o professor está propondo um negócio que é uma bagunça. Parece mesmo, mas é uma bagunça com foco, né? Não é caótico, no sentido literal, né? De que não tem ordem nenhuma. Tem uma ordem, e aí que tem o grande desafio em quem conduz um processo de design thinking é não perder o foco. O cara tem que saber onde é que ele quer chegar e ele tem que ir guiando ali, né, a equipe dele para chegar no foco. É fácil? Não, não é fácil, mas os resultados compensam, tá? Então, o design thinking ele está baseado aí em fazer coisas, tá? De forma colaborativa. E toda vez que você faz isso, você ganha, né, as sinergias, especialmente quando você tem equipes multidisciplinares, onde você tem pessoal da área de exatas, pessoal de outras áreas, de humanas e tal, trabalhando juntos. As equipes de design thinking nas empresas em geral são formadas assim, tá? Você tem que ter pessoas de todas as formações, né, que impactam naquela área. Aqui a gente não vai ter, mas o ideal é ter multiplicidade de formações. E aí a coisa fica mais bagunçada ainda, né? Por isso é importante que o resultado aí ele vai ser fruto de um trabalho coletivo, de um grupo, tá? E não só de alguns poucos membros. E a relevância de ter esse grupo multidisciplinar é para você ter as diferentes abordagens, os diferentes olhares das pessoas. Por exemplo, se você pega uns caras da área de exatas que estão habituados a trabalhar com planilha, pô, não tem problema nenhum. Bota o dado na planilha e tal, bota uma planilha na mão de um funcionário que não tem habilidade em trabalhar com aquilo. Capaz do cara destruir a planilha, né? Já tiveram essa experiência?
Eu, quando faço planilhas que vão ser usadas aí em larga escala, eu bloqueio ela toda. Porque assim, a minha experiência é que se eu entregar essa planilha aberta, meu amigo, o negócio deu um fuzuê danado, porque os caras, o pessoal começa a mexer, destrói tudo, né? Então nada funciona. Então, nesse caso, é importante aí ter a ideia de que o produto final ele é um produto coletivo, tá? O processo de design, primeira coisa, primeiro passo, como eu já disse, é identificar o problema, identificar as restrições que você vai ter, tá? Na hora de resolver o problema. E aí, a base dele, ele tem que resolver o problema, que é o que o pessoal do Design Thinking chama de praticabilidade, ou seja, é de fato uma solução. Tá? Ela é viável do ponto de vista de negócio e do ponto de vista técnico, tá? E ela é desejável do ponto de vista de quem tem o problema. Tá? Vou dar um exemplo muito curioso para vocês. Uma vez eu estava numa banca de análise de projetos, aí o cara estava apresentando uma solução para lubrificação de moto, da corrente. Eu nem sabia que tinha esse problema na corrente da moto, de tanto que eu ando de moto. No grupo que eu estava, né, de avaliadores, não tinha ninguém que era usuário de moto. O cara começou a apresentar a solução, eu falei, olha, vamos parar um pouquinho aqui, vamos dar um tempinho, você volta daqui a pouco, né? Era tudo virtual. Aí vem a vantagem de ter uma equipe multidisciplinar, né? Eu sabia que tinha um colega que estava numa outra banca, né? Eram várias apresentações de projetos e startups. Eu chamei o cara, que é um desses caras que andam de moto aí, já foi para o Chile de moto, já deu quase que a volta na América Latina. Trouxe o Roberto. Roberto, vamos fazer parte aqui desse negócio, fazer uma troca. Quando o cara começou a apresentar, ele falou assim, meu, fantástico, é um pé no saco lubrificar a corrente da moto, você tem que andar lá com lubrificante, parar, o cara está propondo um negócio que você acopla e ele vai fazendo a limpeza e a lubrificação contínua. Se o cara estiver vendendo isso, eu quero comprar. Então, uma das coisas importantes aí na equipe multidisciplinar é você ter pessoas que são de fato usuários daquilo, né? Então, é uma ideia que funciona bem desde que você tenha esses múltiplos olhares, né? O que eu vou querer de vocês ao final da disciplina é uma proposta de solução com um protótipo não funcional que tem essas três características aqui. Seja de fato a solução do problema, do ponto de vista do usuário, seja tecnicamente possível, ainda que você não tenha feito a solução, e que, pelo menos numa primeira abordagem, seja financeiramente viável. A gente não vai ter tempo de fazer todo o processo de viabilidade, mas a gente pode pelo menos dar uma ensaiadinha nele, tá? A dinâmica da construção do Design Thinking, sei que estou em cima da hora, mas eu queria fechar com isso aqui para a gente abrir com isso na próxima aula. É a seguinte, o nosso cérebro ele tem uma parte divergente, uma parte convergente, e a gente vai, ao longo do Design Thinking, fazer um processo divergente, convergente, divergente, convergente, tá? Quando tem a divergência, eu vou criar opções, a gente vai fazer isso em 2 momentos, e a convergência vem em fazer escolhas, quando a gente usa mais o lado racional do cérebro. Tá muito corrido isso, pessoal? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, né? Tá. A gente vai começar daqui, tá? A gente vai começar daqui pensando que a partir do momento em que vocês escolherem, né, o grupo social, a gente vai usar ora o lado analítico, ora o lado intuitivo. Vou voltar nesses slides na semana que vem e a gente vai passar por todo esse processo de... Primeiro, o grupo vai discutir que problema que a gente vai investigar. Escolham um grupo social, ou do qual vocês façam parte, ou ao qual vocês tenham acesso. Claro, né? Porque vocês vão ter que conversar com essas pessoas, né?
E aí a gente vai passar. Estou passando esses slides aqui rápido só para botar um pouco de minhoca na cabeça de vocês sobre o que a gente vai fazer semana que vem, tá? Vou voltar nele, tá? Então, o que que a gente vai começar a fazer? As fases é a seguinte. A primeira fase que a gente vai começar é a empatia, onde vocês vão pensar e se colocar na posição do grupo para o qual vocês querem desenvolver uma solução. Aí a segunda fase vai ser definir, estão vendo aqui, ó, abre, né? Aqui, ó, de tudo que a gente viu de problema para essas pessoas ou para essas empresas, eu vou escolher um problema. Então, convergir. Depois, quais são as soluções que nós podemos dar para este problema? E aí vocês vão ver. O importante é que nas fases que elas são divergentes, que vocês não imponham restrições. Tipo, nossa, o cara falou uma loucura. Não, fala besteira. Lista. Depois, se for besteira mesmo, corta. Às vezes, gente, tem grandes soluções de problemas que foram dados e que no início pareceu uma tremenda besteira, tá? Depois, criar o protótipo. E aí você está, de novo, convergindo. E, por último, perguntar para as pessoas, de alguma maneira, se a solução ela é uma solução de fato. Tá? Então, é aqui que vai vir a entrega de vocês, e essas são as chamadas etapas fundamentais do Design Thinking, de onde a gente vai começar na próxima semana. Tá? Espero não ter assustado, meu objetivo era estimular vocês para o que a gente vai fazer ao longo do semestre, tá? No final do semestre que vocês vão ter essa entrega aí do projeto, tá ok? Pessoal, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, a gente tem ainda uns minutinhos. Professor, na próxima aula, então, o senhor já dá um norte melhor para a gente, né? Na próxima aula vocês vão discutir, eu vou mostrar as fases e depois a gente vai começar a trabalhar cada uma delas. Aí no grupo, vocês vão começar a discutir, eu vou dividir vocês em grupo e vocês vão ter que me dizer o seguinte, ó, a gente resolveu que vai trabalhar em tal grupo. E aí a gente tá legal. Agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas que vocês podem usar para mergulhar no universo desse grupo e identificar um problema. Beleza. Tá? Então aí conversem já ao longo da semana para definir os grupos e eu vou colocar um forms para vocês, para que vocês digam lá, grupo 1 vai ser fulano, ciclano, beltrano, grupo 2, fulano, tá? Beleza então, pessoal? Estão animados com o projeto? Claro. Vai ser Joia, mais então. uma experiência para nós, né? Sim, eu acho que é uma experiência boa de ter logo no primeiro semestre, viu? Excelente. Muito. Que é isso? Tá bom? Pessoal, ótima semana para todos, ótimo fim de semana e depois ótima semana para todos. Qualquer dúvida, mandem mensagens aí pelo chat que eu vou respondendo, tá bom? Beleza, professor. Bom final de semana aí. Muito obrigado pela aula. Fica com Deus. Vocês também. Cuidem-se. Tchau, tchau. Falou, professor. Boa noite.